Oi, gente, muito bom dia. Falamos ao vivo dos estúdios da TV Assisite. Hoje recebemos mais um convidado aqui na nossa série de entrevistas, né, que estamos fazendo para você todas as manhãs, para você aí ficar, né, mais inteirado sobre o que está acontecendo na nossa cidade e também na nossa região. Hoje recebemos aqui o Guilherme Xavier, ele que é gestor da Oeste Cinema, uma produtora de cinema aqui da cidade de Assis. Vai falar um pouco para a gente sobre o prêmio que eles receberam na semana passada dos Profissionais do Ano, um prêmio reconhecido pela Rede Globo, onde são vinculadas aí as propagandas publicitárias, né, no próprio canal da Rede Globo. A cidade de Assis foi premiada. O Guilherme está aqui para falar um pouco para a gente sobre a categoria que a cidade de Assis foi selecionada, né, representando Assis, também a região, porque foi um comercial da Unimar, a Universidade aí de Marília. Bom, o Guilherme está aqui para explicar melhor para a gente, né? Seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você, Gui. Obrigado, Matheus. Bom dia a todo mundo. Assim, é muito gratificante falar da nossa cidade, das coisas que têm acontecido aqui para o nosso público, né? E acho que esse é um caso. A gente ganhou, como você descreveu, a gente ganhou o Prêmio Profissionais do Ano, que é um dos prêmios mais importantes da propaganda brasileira, né? A gente foi premiado na categoria Sudeste Interior. O prêmio ele premia todas as regiões do país, os melhores filmes veiculados na Globo em todas as regiões, inclusive a última categoria, que é a maior delas, que é a nacional, né? E o filme que a gente produziu aqui para a Unimar ganhou na categoria Sudeste Interior. Não sei, para a gente é uma honra, né? É muito legal, assim, a gente fica muito grato e orgulhoso, de certa forma, porque é um reconhecimento de um trabalho longo que a gente vem fazendo aqui em Assis, que já vem de 4 anos, 4, 5 anos, que é justamente da formação de uma grande equipe de produção de cinema, de audiovisual aqui na cidade, né? E acho que veio para coroar esse processo aí, que já vem de alguns anos, e que foi reconhecido, acho que levou o nome da cidade, das coisas que a gente tem feito aqui, para todo o Brasil, né? Num ambiente lá, num grande festival, né? Numa grande premiação que envolve publicitários do país todo, enfim, as grandes agências estão lá, os júris são pessoas muito qualificadas, né? Então, acho que o simples fato da gente exibir um filme feito aqui em Assis, que antes não existia, né? Para o audiovisual, numa tela para todo o país, a nível nacional, assim, é muito recompensador. E só falar para o nosso público aqui, o pessoal pode interagir, mandar perguntas aqui para o Gui, tá, durante a nossa transmissão, pelo nosso WhatsApp, que é o 99800 4144, ou também aqui pelo Facebook, né, você pode comentar, ou você que vai ver depois aí, pode compartilhar a nossa transmissão para você assistir depois também. Gui, fala um pouco para a gente sobre esse trabalho, né, da Oeste. Esses dias eu estive lá, a gente gravou falando sobre o curta Velho Oeste, que também foi um sucesso, né? Muita gente foi lá prestigiar essas campanhas que são feitas aqui na cidade, também na região, né? Como que é hoje estar representando o cinema e fazendo um belíssimo trabalho como esse aqui na cidade? Obrigado pelo belo trabalho. Assim, a Oeste, ela não é de hoje, né? Ela é uma empresa criada para fomentar o cinema em Assis, o audiovisual. Isso é interessante porque Assis é uma cidade tradicionalmente voltada ao comércio, né, à agricultura, e o cinema ele se propõe a ser uma nova vocação da cidade, né? Eventualmente, é uma economia criativa, a indústria criativa, é uma indústria muito grande, muito rica, que movimenta as maiores economias do mundo. Isso é muito interessante. Então, é uma coisa moderna a gente pensar em produzir cinema aqui, né? Cinema, ele há muito tempo já não é mais, aliás, o discurso da cultura não é mais um discurso da filantropia ou dessa coisa que precisa de ajuda. A cultura é uma economia, a economia criativa é vibrante, a cultura traz recursos, né? Gera empregos. Por exemplo, um filme que a gente faz costuma envolver, em média, 40, 50 pessoas. São pessoas que se alimentam na cidade durante uma semana, que se hospedam na cidade durante uma semana, que se transportam pela cidade, abastecem aqui,
as roupas que a gente usa nos filmes são roupas compradas aqui, quando não produzidas aqui. Enfim, o cinema, o audiovisual, ele é uma atividade econômica que gira muitos recursos e que são recursos muito pulverizados, porque eles não são concentrados por uma única empresa. Enfim, é um recurso distribuído entre 50 pessoas diretamente envolvidas numa equipe, mais todo o restante desse universo, né? Então, acho que só voltando a Oeste foi criada em 2017. Eu acho que não tem como falar dela sem passar um pouquinho pela minha história também, porque ela vem em decorrência disso, né? Eu trabalhei em São Paulo, morei lá durante 7 anos, né? Eu trabalhava lá na MTV Brasil. Fui repórter lá por um tempo, depois acabei passando para a editoria de música, e lá eu rodei os meus primeiros filmes, né? Rodei um primeiro documentário sobre o rapper Sabotage. Esse documentário foi veiculado nos cinemas de lá, na TV também. Isso para mim foi muito interessante, porque me despertou esse olhar para o cinema, né? Na sequência, eu produzi um novo filme lá em São Paulo. E aí, essa atividade de criar filmes é interessante, porque, para a gente criar o que é mais original nosso, e o que tem mais a ver com a nossa história, a gente precisa buscar de onde a gente veio, a gente precisa desse aterramento, né? E daí foi a vinda para Assis. A vinda para Assis veio para atender isso, né? Eu estava muito saturado de São Paulo, até pensava em mudar para o Rio e vim tirar umas férias em Assis. Você sentiu que aqui faltava alguma coisa assim? Na verdade, não foi que aqui faltava, eu senti que aqui existia o potencial. Foi pelo avesso, porque eu cheguei aqui, sem querer, eu encontrei uma produtora, chamava Red Studios, à época, e eu vi que lá tinha estúdio já, tinha câmera, tinha equipamento, tinha uma estrutura interessante, e isso me surpreendeu, né? Falei, caramba, em Assis já existe alguém pensando em fazer audiovisual? Então, eu até desisti de ir embora, acabei ficando aqui. Dentro dessa produtora, a gente começou a conhecer pessoas que trabalhavam também com audiovisual em outras cidades, Marília, Bauru, Londrina, que também tinham iniciativas isoladas, assim, mas a partir do momento que a gente se entendeu como Oeste, como uma equipe que produz cinema no interior, a gente se juntou e criou a Oeste Cinema, que a gente conhece hoje, que é essa empresa para fomentar, para trazer o cinema para cá, para produzir audiovisual, que pretende colocar Assis nas grandes telas, né? Não só Assis, mas a nossa região toda, a que a gente pertence, os nossos personagens daqui, as nossas histórias, conseguir representar isso através do cinema. A gente vai explicar um pouquinho, então, mostrar o trabalho de vocês. Justamente este vídeo aí que vocês foram premiados, né? Foi filmado para a Unimar. A gente vai tentar exibir para vocês agora, para vocês acompanharem. É hora de virar o futuro. É hora de virar o futuro. Ser protagonista. Nosso mundo atingiu maioridade. Falar das coisas novas pra nós nunca foi novidade. O que já conhecemos, compartilhamos. O que não sabemos, podemos aprender. Ninguém pode nos dizer exatamente o que fazer. Queremos ser convencidos. Estamos pela causa. Pertencemos. Somamos. Podemos ser melhores do que já somos. Velhas práticas não nos representam. Você Nos representa. apresente-se. Venha para o jogo. Sorriso amarelo nas ilusões. Gui, é o que a gente estava falando, um excelente trabalho para quem pôde acompanhar aí e ver, realmente digno de prêmio, né? Muito obrigado. Eu acho que sim, esse trabalho foi muito interessante de fazer, porque ele se propunha a ser um retrato de uma nova geração de jovens, né, que é a geração nascida depois dos anos 2000. O que eles pensam sobre as coisas, enfim, que tipo de protagonismo eles esperam ter na vida, o que eles esperam de uma universidade e também quais são as ideias que acho que para eles já são consenso, já estão mais do que superadas e para a sociedade não são. Por exemplo, esse filme, ele
ele dá protagonismo a uma menina, ele retrata um universo de jovens que acredita já num mundo que não é esse mundo, vamos dizer, conservador que a gente enfrenta, né? Essa realidade mais podada que a gente está passando hoje. Essa meninada, ela acredita que ela pode ser exatamente aquilo que ela quer ser, que ninguém pode dizer, pode determinar a ela algumas questões comportamentais em relação à sexualidade, enfim, aos papéis de gênero. Essa meninada, ela acredita mesmo que ela, por acumular muito conhecimento, por já ser nativa digital, passar o dia todo na internet, absorvendo coisas o tempo todo, ela acredita que ela pode acumular esse conhecimento e aplicar no mundo que ela vai conhecer depois da entrada na universidade, né? Então, tratar dessa nova geração é sempre propor uma nova realidade, propor um novo discurso para o mundo e para o nosso interiorzão, né? Isso foi bem interessante para a gente. Acho que a Globo, a premiação, reconheceu essa, digamos, essa ousadia que existiu nesse discurso, né? Enquanto proposição mesmo de uma nova sociedade, de uma troca de protagonismo, né? É como se a meninada falasse, pô, agora a gente que toma a frente do conhecimento, a gente que toma a frente da construção da realidade. E acho que essa é uma premissa assim, que se manifesta no Brasil inteiro, né? A meninada hoje é muito mais engajada, é mais politizada, está muito mais ligada às pautas identitárias, é muito mais dona do próprio discurso, né? Coisa que acho que, não sei, para minha época, pessoalmente, acho que para a maior parte das pessoas que hoje já passaram dos 30, 40 e daí em diante, pô, a gente quando tinha 16, 17, 18 anos, a quantidade de informação que a gente absorvia era muito menor. Enfim, eu pessoalmente sabia jogar bola na rua e, enfim, jogar meu basquete, correr, sei lá, mas não tinha um domínio da oratória, do discurso, que é uma coisa muito impressionante nessa nova geração que veio depois dos anos 2000, né? Aquilo, hoje a informação chega na palma da nossa mão, né? Antigamente não tinha tanta facilidade assim. Pois é, antigamente, sei lá, como eu mesmo falei, trabalhei na MTV, né? A gente precisava de uma mediação para dizer para a gente o que é bom, que música ouvir. A gente precisava da rádio para fazer uma primeira curadoria das coisas que a gente ia consumir, né? Hoje, essa meninada está totalmente acostumada a buscar o próprio conhecimento, a achar aquilo que ela quer nas redes, e é óbvio que, né, quase como uma antena do mundo, ela consegue captar tudo que está no entorno e tirar disso a informação que ela vai usar para ser o que ela quer ser, né? Para se entender no mundo e tal. Enfim, esse filme fala disso. E eu acho muito legal que ele tenha sido premiado com esse discurso, né? Assim, o ambiente da premiação... Ele foi assim um ambiente, em razão de tudo que está acontecendo no Brasil e tal, onde houveram muitas críticas em relação a essa possibilidade de censura da nossa liberdade, das coisas que podem ser ditas ou não, até mesmo na propaganda. Esse ano a gente teve o caso de uma propaganda do Banco do Brasil que foi censurada, né, foi retirada do ar, simplesmente por ter pessoas que aparentavam ser gays ou aparentavam ser pessoas mais para frente, progressistas, se é que a gente pode falar assim. E essa atmosfera estava visível no prêmio. Teve muitas agências que fizeram seu protesto contra isso, né? É interessante ver que esse clima super polarizado que a gente vive hoje, ele se manifesta até na propaganda, que é um ambiente tradicionalmente vinculado ao mercado, né? Enfim, então essa atmosfera desse filme, que ela é um pouco mais combativa, ela estava presente em vários momentos lá na premiação, e isso é interessante porque a gente sente que aqui, Assis, a gente está em sintonia com as coisas que estão rolando no mundo, né? A gente está conseguindo extrapolar a província, assim, né? Sair do interiorzão limitado, a gente está conseguindo dialogar com as pautas mundiais, com as questões nacionais, a gente não fica mais atrás de São Paulo, por exemplo. Claro que com dedos nessa observação, porque a questão de infraestrutura ela é predominante, mas a gente consegue produzir hoje coisas que se produzem em qualquer lugar no mundo relacionado ao audiovisual e ao cinema. Isso é uma oportunidade inédita. E com qualidade, né, Gui? A gente não lembro se você comentou comigo, tem uma equipe de 55 pessoas para produzir um filme como esse, né? Isso, esse filme envolveu em torno de 50 pessoas.
a maior parte delas de Assis, isso é interessante, mas também pessoas que vieram de Londrina, equipamentos que vieram de Londrina, equipamentos que vieram de São Paulo, pessoas que são de Marília. Hoje a gente tem gente de Marília que veio para Assis para trabalhar com cinema aqui, o pessoal de Bauru também, que é muito parceiro nosso, e essa é a nossa rede do Oeste, né? Envolveu muita gente e pessoas muito boas. É interessante que agora a gente parte dessa perspectiva da soma de talentos, né? O audiovisual, o cinema, ele não é uma pessoa que tem uma super mente criativa e consegue fazer tudo. É uma soma de diversos talentos. Então, a pessoa que sabe só fazer a direção de fotografia, iluminar um set na luz daquele jeito, ela vai dar conta só daquilo, de iluminar aquele set. A pessoa que constrói um cenário, que pensa as cores do filme, ela vai pensar só aquilo num filme. E alguém que está só no figurino, na roupa, vai pensar só o figurino. Então, essa soma de competências que faz a gente chegar num trabalho grandioso como foi esse. E é isso. Bacana. Deixa eu ver aqui. Está chegando perguntas dos internautas pelo WhatsApp, né? Agradecendo você que mandou para a gente. A Júlia Andrade: eu já assisti alguns trabalhos da Oeste e fiquei encantada. Quanto tempo dura para produzir um material como esse da Unimar? A Júlia está fazendo a pergunta. Esse é um trabalho de 1 mês e meio. Sim, a gente demora, em média, né, os filmes demoram 1 mês e meio para serem produzidos. E é estranho a gente pensar isso, porque tem uma sensação de desperdício, considerando que é um filme de 1 minuto, que a gente gasta 1 mês e meio para fazer, né? Na verdade, esse filme foi um que a gente passou 4 diárias gravando, o dia inteiro, diárias de 12 horas, para tirar um filme de 1 minuto. Mas é justamente esse cuidado de fazer cada cena com o capricho, com o verniz necessário, para a gente chegar nesse trabalho, né? Então foram assim, acho que foi 1 semana de roteiro, mais 1 semana de pré-produção. E na pré-produção é o momento que a gente contrata os atores, que a gente define que câmera que a gente vai gravar, que a gente visita os locais das gravações, pensa, pô, a luz do sol bate aqui nesse horário, ou em tal horário a gente tem determinado movimento aqui na cena. É o momento que a gente define a trilha, a locução, enfim, tudo. A gente constrói o filme inteiro antes de ele ser filmado, inclusive desenha as cenas no que a gente chama de storyboard. Tá tudo, o filme está visualizado antes de gravar, até o momento que a gente só vai para o set e registra aquilo que já foi definido, né? Aí a questão do roteiro vocês fazem em grupo, ou é uma pessoa só, separada, para ver isso? Depois tem uma aprovação, como que é? Sim. O roteiro ele é uma tarefa meio árdua, assim, individual, porque ele depende de uma imersão, né? Geralmente você tira 3 ou 4 dias para ficar com a cabeça só naquilo, para você conseguir se aprofundar ao máximo e tirar algum tipo de organicidade, de harmonia, né, de ritmo no discurso que você vai construir através do roteiro. Então, geralmente é uma tarefa solitária de uma pessoa só, mas depois ele passa por toda a equipe, que aí começa a discutir o roteiro e transformar ele em filme, no fim das contas, né? É um trabalho piramidal, ao contrário, na verdade, porque sai de uma pessoa, depois passa para a produção. A produção pensa o que é necessário para produzir esse roteiro, depois contrata a equipe que é necessária para que o roteiro seja trabalhado, e toda essa equipe colabora com a sua especialidade ali, né? Isso. Assim como todo trabalho desenvolvido tem um planejamento. E eu creio também, conta pra gente em off, que deve ter os imprevistos, né? Fala um pouquinho desses bastidores, essas correrias, né, que tem para produzir um trabalho como esse. Sim, é muito difícil. Assim, para você ter uma ideia, a gente tem uma diária, geralmente de 12 horas, que ela é cronometrada. A cada meia hora a gente tem que sair de um lugar, ir para outro, e gravar, e sair daqui 1 hora, ir para outro e gravar. E claro que você está movendo uma equipe de 50 pessoas, diversos imprevistos acontecem. A gente, acho que um interessante, no mês passado, a gente estava fazendo um outro filme da Unimar até, que está veiculando agora, que uma das cenas, a nossa personagem, ela dirigia um Fusca na estrada. E era uma atriz que veio de São Paulo, que, né, acho que, não sei, dirigir em São Paulo é muito diferente de dirigir no interior. E dirigir um Fusca, então, é muito diferente. Então, ela não conseguiu dirigir, travou, e claro que a gente não pode colocar a vida de ninguém em risco. Então, a gente já tirou ela do Fusca, entrou a Lígia, que é uma pessoa que trabalha com a gente, ela precisou colocar uma peruca igual da atriz, arrumar a maquiagem, colocar o chapéu, e fez a dublê da atriz dirigindo o Fusca na estrada. Isso acontece sempre, cara. Já aconteceu esse filme, por exemplo, a gente tem uma cena que uma coruja voa, né?
que uma menina joga uma coruja para cima, simbolizando a liberdade, esse novo momento, coruja que também é reflexo de sabedoria e tal. Só que a coruja não voava. Então, como que a gente... uma coisa é a gente dirigir pessoas, atores, e a outra é dirigir coruja, né? Isso foi muito... No tempo dela, né? No tempo dela. E aí a gente estava com um sol lindo, assim, aquela paisagem incrível. A coruja demorou a voar, e está chegando uma nuvem gigantesca, assim, que cobriu o sol. E a cena que era para ser incrível ficou mais ou menos. Ô Gui, a gente estava comentando também a pergunta que o Renato Pereira vai falar. De onde são selecionados, né, os atores que participam das gravações? Sim, os atores vêm de diversos lugares. É interessante que aqui a gente está num momento de descobrir novos atores, porque é interessante que os filmes nossos tenham a nossa cara, né? Tenham referências de atores daqui, que entendam como são os personagens daqui, inclusive, né? Mas no momento a gente tem dialogado bastante com o pessoal do teatro e do cinema de Londrina. Londrina tem uma cena muito forte, né? Do cinema, assim, para dar uma ideia, acho que voltando àquele discurso da economia, Londrina tem um orçamento previsto para esse ano, em produção audiovisual através de editais públicos, da ordem dos 10 milhões de reais para produção local, tudo para a cidade. Que é o mesmo que a gente quer fazer aqui para a CIS, trazer esse recurso para a produção local, né? Enfim, como Londrina já tem esse cenário um pouco mais avançado, a gente trabalha com muitos atores de lá, com atores de Bauru também. E agora a gente tem feito uma aproximação com o Teatro de Assis também, para tentar envolver todo mundo nessa mesma cena, e também formar novos atores, né? Em breve a gente vai ter uma série de oficinas aí em audiovisual durante o ano todo, que vai buscar formar atores, diretores, roteiristas, projeto 2020, né? Para que a gente consiga trabalhar em todas as áreas dos nossos filmes. Mas quem quiser atuar, quem achar que tem esse impulso, essa vocação, né? Procura o Oeste Cinema lá, dá um pulo lá, deixa o teu contato, porque sempre que a gente precisa de atores para um filme, a gente pede testes de vídeo. Então a gente pede testes de vídeo para diversos atores, para pessoas que não são atores também, ou atrizes. Elas mandam, e se sair bem com o texto, não tem porquê da gente não pensar em trabalhar junto. A Secretaria de Cultura aqui de Assis seria um ótimo aliado para isso também, né? Porque oferece aí aulas de circo, teatro, né? E a gente sabe que daqui também surgem novos talentos, né? Sim, com certeza. A Secretaria de Cultura também é parceira, né, desse movimento audiovisual aqui em Assis. Eu acho que está fazendo um trabalho incrível. Assim, eu sinto um novo momento na cultura de Assis, sabe? Eu tenho uma sensação de movimento, assim, que é inédita. Pô, as pessoas estão se encontrando, a gente tem um número maior de eventos. Todo fim de semana, se a gente quiser, a gente sai para a rua, ou sei lá... Tem alguma coisa para... Eu estou vendo, por exemplo, que você não está no ao vivo a todo momento. Eu fico perguntando que hora que o Matheus dorme, mas tudo bem. Mas tem muita coisa acontecendo. Eu acho que existe, sim, esse bom momento da cultura. A gente precisa aproveitar para que ele não morra, para que a gente consiga fazer com que isso chegue à população, para que ela se sinta parte disso, sinta orgulho das coisas que têm sido produzidas aqui, né? Isso significa ir mais às peças de teatro que as pessoas da cidade estão fazendo, comparecer mais aos shows das bandas locais e assistir aos filmes que a gente tem feito. Assim, esse movimento ele já está acontecendo, mas ele vai ser muito maior, à medida que as pessoas da cidade abraçarem essa produção cultural. E é muito interessante isso, porque essa produção cultural fala da gente, cara. A gente assiste filme que vem do Recife, que vem do Rio de Janeiro, a gente até fala igual o Zé Pequeno lá né, a gente sabe esses diálogos, mas a gente não sabe, a gente nunca viu como a gente fala no cinema. Como é que é o nosso sotaque, né? E essas peças, essa produção artística toda daqui dá conta desse nosso universo. Então é muito interessante que a população se envolva, que abrace essa produção cultural da cidade. E isso vem ao encontro dessa pergunta da Débora Longo. Quando será a próxima edição do Curta Velho Oeste? Não consegui ir este ano, pois estava viajando. E juntamente com a pergunta, eu quero que você depois deixe o endereço, né, para encerrar, da Oeste, você que diz que para quem quiser procurar e ser parceiro em trabalhos aí, né, endereço, telefone, pode fazer sua propaganda aí. Não, perfeito. Qual que é a primeira pergunta mesmo?
quando que vai ser, será né? o próximo curta Velho Oeste? Como é que é o nome dela? Deixa eu ver. É Débora, né? Débora, é. O Débora, o curta Velho Oeste, ele é uma mostra de curtas anual. Então, todo ano, uma vez por ano, a gente vai exibir aqui as melhores produções de filmes do interior do Brasil, né? Esse é o nosso recorte. Filmes que mostram um pouco da nossa vida, da nossa realidade, da nossa cultura. Então, o próximo é no ano que vem. Infelizmente, vai demorar para a gente chegar de novo a essa mostra, mas a gente vai ter uma série de outras programações de cinema na cidade ao longo do próximo ano, diversas mostras. Estão chegando festivais de cinema para a cidade. A gente tem um grande cinema aqui da cidade sendo reestruturado, sendo reformado. Enfim, acho que não vão faltar notícias boas para o nosso cinema, para quem gosta disso. Não vai faltar filme para a gente assistir, seja os que vêm de fora ou seja os que a gente produz aqui mesmo. A Oeste, ela fica na Walter Antônio Fontana, número 805. Ela é lá na Rodobanha, né? Entre o Amigão e o Parque Pinheiros, tem uma estradinha ali que é só descer o nosso estúdio, tá lá embaixo. Walter Fontana 805, o telefone é 3323-3371. Não sei se alguém ainda usa telefone, se não, entra no nosso site lá, que é oestecinema.com, que tem todas as informações, também os nossos últimos filmes, e lá também um espaço para contato, que você pode mandar o seu e-mail, o seu portfólio, as coisas que você já fez, no caso de quem quiser ser ator e tal. E de quem mais trabalhar com audiovisual, a gente tem lá uma visão de agregar força sempre. A gente queria conhecer todo mundo que trabalha com audiovisual na cidade. Quem tiver seu portfólio, quiser levar lá para a gente, à medida do possível, a gente vai integrando todo mundo à equipe para que a gente consiga construir uma única cena do cinema, do audiovisual aqui em Assis, né? Com diversos atores, diversos realizadores, diretores, produtores, enfim. Esse caminho vai longe e espero que a gente esteja no trilho certo. Gui, valeu, o papo foi bom, né? Quero agradecer a você por estar aqui com a gente e a gente se vê por aí, né, nos próximos eventos. Quero agradecer você também que está prestigiando e acompanhando junto com a gente, você que mandou suas perguntas. Muito obrigado, viu? Obrigado, Assis City, obrigado a essa cidade, a todo mundo, e nos vemos nos filmes, à frente e atrás das câmeras. Em breve a gente vai se falando. Legal, Gui, valeu. Gente, é isso aí. Amanhã, né, quarta-feira, o pessoal da Brasa do Bem serão os nossos entrevistados aqui no estúdio para estar falando um pouco sobre esse evento, tá bom? E você continue acompanhando o assiscity.com, a nossa programação na TV Assis City, para saber das notícias de Assis e também da região. Até mais.